Importante nas narrativas. É importante analisar nas narrativas, primeiro, o tempo. O tempo é um fator muito importante nas narrativas. Porque sempre, pessoal, sempre, o tempo, neste caso da mitologia, dos fatos míticos, ele sempre vai estar falando de um passado bem distante, mas muito distante mesmo. Então é importante que vocês fiquem atentos que o tempo na narrativa mítica, ele é bem distante, é uma coisa de um passado muito, mas muito distante mesmo. O espaço, muitas vezes, é aqui na Terra que acontecem as situações, no caso das narrativas míticas. Lugares sagrados, lugares imaginários, porque principalmente os gregos, eles acreditavam naqueles fatos, né? Os deuses do trovão, eles acreditavam no espaço sagrado e eles cultuavam aquilo, respeitavam, né? Eles respeitavam aqueles fatos, aquelas situações, eles tinham realmente o espaço, determinados espaços como sagrado, que eram os acontecimentos ali na terra mesmo, aqui na terra habitual, aqui da terra mesmo, né? Que eles consideravam como lugares sagrados, lugares imaginários, tá? As personagens. As personagens, o narrador, eu não coloquei as personagens, hein? Antes de colocar o narrador, é importante também as personagens e o narrador. Pessoal, as características das personagens, elas são bem assim, como eu posso dizer para vocês, elas são endeusadas, sabe, em torno das personagens na narrativa mítica. Existe muito um deus ou um semideus. Eles tinham características humanas, digamos assim. Eles tinham características humanas, mas digamos que eles tinham superpoderes. Os personagens eram humanos, eles eram idealizados como deuses, semideuses, porém eram figuras humanas que tinham superpoderes. Mas mesmo assim, elas não deixavam, esses personagens não deixavam de ter as características humanas. O narrador, na narrativa mítica, ele sempre, pessoal, será narrado em terceira pessoa, alguém que conta o fato. Essa parte importante que eu estou passando para vocês nas narrativas é referente às narrativas míticas. Então fiquem atentos. Em um outro gênero textual, a forma de colocar o tempo, o espaço, as personagens e o narrador provavelmente não serão dessa forma que nós estamos analisando o texto mítico, ok? Pessoal, tem algumas atividades orais aqui para que vocês façam, né? É necessário que vocês respondam e olhem o que as legendas têm para nos dizer aqui na página 61, que vocês olhem o que as legendas
tem para nos dizer e depois eu irei comentar com vocês, não agora, tá? O interessante aqui na atividade oral, nós temos várias figuras de Hércules. A figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4 e finalmente a figura 5 do Hércules em quadrinhos. O que é interessante nessa análise visual que nós estamos fazendo é perceber que o Hércules, ele foi mudando com o passar do tempo. Vocês podem ver na figura 1 ele estava de um jeito, na figura 2 ele já estava de outra forma, na figura 3 ele também já estava de uma outra forma. Houve uma evolução na figura do Hércules. Porém, galera, o que aconteceu? Mesmo tendo essa evolução, até ele chegar na parte dos quadrinhos, o Hércules tem uma coisa legal nesses quadrinhos. Ele não perdeu a sua força, ele não perdeu a sua garra e o seu prodígio. Pessoal, respondam as atividades da questão 1, 2 no livro, tá? E eu vou também colocar para vocês as questões lá no plural. Não deixem de fazer essas questões, tá? De responder. Depende da leitura de vocês, ok? Essas questões. Não deixem de responder aqui no livro e também de responder lá no plural as questões que eu estarei colocando. Eu também estarei passando um outro vídeo de correção da aula do dia 30, ok, pessoal? Aula dada, aula estudada, ok? Gratidão por mais uma aula. Amanhã tem mais. Tchau!